Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo online que traz o tema da nossa série, a essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é fiel. Ele é o Rei da Glória, o Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por isso estamos alegres, estamos aqui com o nosso segundo culto da semana, né? Tivemos culto de domingo aí, foi um culto maravilhoso, onde fizemos uma homenagem para os Dia das Mães. Foi um culto maravilhoso e hoje estamos aqui com o segundo culto para aprender mais de Deus, buscar do Senhor a graça, a bênção, né? O direcionamento do nosso Deus e também agradecer e louvar o nome do nosso Deus, não é verdade? Então, glórias a Deus por isso. Vamos estar nesse momento fazendo uma oração para dar início ao nosso culto e que nós possamos nos humilhar na presença do nosso Deus nessa hora, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso. Pai, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, diante de Ti, diante do Teu altar, Pai. Queremos nos humilhar diante de Ti, Pai, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos perdoa e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero. Seja conosco, Pai, nesta noite, Pai. Receba cada louvor, cada adoração que vai ser entoado ao Teu coração nesta hora. Receba, Pai, toda palavra de exaltação que vai sair dos nossos lábios. Receba, Pai, receba todo louvor, toda adoração da vida de todos aqueles que estão online nesse momento. Visita cada lar, cada coração, cada família e que nós sejamos alcançados com a Tua bênção, Pai. Dá-nos um culto abençoado. Usa a minha vida, Senhor. Fala com a Tua igreja, é que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, você que está conectado conosco agora, não deixe que nada venha distrair você
nenhuma distração venha distrair você. É o seu momento seu com Deus. É um tempo precioso que nós temos para se conectar com o nosso Deus. Então não deixe que ninguém venha estragar esse tempo tão maravilhoso, né, que nós temos de louvar a Deus. Talvez se você estivesse no seu trabalho, você não atenderia ninguém, né? Mas muitas pessoas, quando estão na presença de Deus, não têm a mesma reverência, né? Aleluia, que tem quando está trabalhando. Então, a presença de Deus, igreja, ela é mais importante do que qualquer momento da nossa vida. Seja o momento que estamos com a família, que estamos trabalhando, né? O momento que estamos com Deus, ele é mais importante, ele é digno, né? Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E nós precisamos nos conectar com o nosso Deus. Em um momento que nós distrairmos, nós podemos perder muito, né? Podemos perder muitas bênçãos por não se conectar da forma que nós precisamos se conectar com o nosso Deus, não é verdade? Então, não deixe que nada, nem coisas, nem pessoas venha distrair você nesse momento, tá bom? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Em verdade. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Vamos declarar em espírito. Em espírito. Sim, meu Deus. Em verdade. Nós te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Levante as suas mãos em sinal de rendição e adoração e diga para ele: Rei dos reis. Rei dos reis e Senhor. E Senhor, te entregamos nosso viver. Te entregamos nosso viver. Rei dos reis. E Senhor. E Senhor. Aleluia. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Aleluia. Sim, meu Deus. Meu prazer é te louvar. Diga, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Se você tiver coragem, declare isso para o Senhor. Onde flui o amor. Você pode levantar as suas mãos e dizer graças a Deus. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Cante em espírito. Cante em verdade. Te adoramos, te adoramos. Diga em espírito, sim, meu Deus. E em verdade, te adoramos, te adoramos. Levante as suas mãos e cante uma só. Declare: Rei dos reis e Senhor.
nos átrios do Senhor. Nos átrios do Senhor. Aleluia. Na casa de... E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Levante as suas mãos. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Ele está procurando os cansados e oprimidos nessa noite. Estou procurando alguém que possa dar o descanso, Se você procura, paz pra tua alma. Jesus pode. Estou à procura Ele diz. dos aflitos e Ele está à oprimidos. procura dos aflitos, dos oprimidos. Eu tenho paz E Ele diz: eu tenho paz para te dar. para te dar. Estou procurando causas Procura por impossíveis. causas impossíveis. A resposta eu tenho em minhas mãos. Ele diz: a resposta tem Estou à em suas mãos. procura que não há mais vida. Eu sou a sua Ressurreição. ressurreição. Diga! Eu sou a sua ressurreição. Tomai sobre si o meu jugo. Sim, meu Deus. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Tomai. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E sobre si levou as nossas doenças. Eu vou repetir, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigado por Deus atingido, afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas Sim, meu iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos traz a paz, nos traz a paz. Eu te aliviarei. Sim, Senhor. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele diz: lance sobre Lance mim sobre mim o seu fardo o teu fardo que é pesado. e eu te aliviarei. Glória a Deus. Tomai sobre si o meu jugo. Aleluia. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei.
Sinta o consolo de Deus nessa noite. Sinta o consolo de Deus. Aleluia. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Queria que você colocasse as suas mãos na pessoa que está ao seu lado. Que a sua mão seja a mão do Senhor. Senhor. O seu trabalho é descansar no Senhor. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio essa noite para a sua vida. Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: eu, o Senhor, te aliviarei. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir, vamos louvar a Deus com mais um louvor. Aleluias. Do nosso irmão Adilson Alves. Aleluias. Glórias a Deus. Deus abençoe a Adilson, você, sua família, sua casa. Aleluias. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Tu és o nosso Deus, a nossa força, a nossa esperança. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, ó Pai. Aleluias. Elevo os meus olhos para os montes. Glórias a Ti, Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a fez os céus e a terra. O seu santo nome eu venço a guerra. Tu és o nosso pão Tu de cada és dia. o meu pão de cada dia. Aleluia. Tu és a minha paz, minha alegria. Sim, meu Deus. Tu és o meu pastor, és meu Deus, és meu Senhor. Declare isso nessa noite, que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Não temas dificuldades, não temas as adversidades. Creia que Ele é o teu Deus, tua força, o teu Senhor. Meu Salvador, és meu Rei, meu protetor. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Nós declaramos isso, Pai. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Não temos o que meu Rei, temer. meu protetor. Eu te adoro, meu Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti. Aleluia. Tu és o meu pão de cada dia. Tu és a minha paz, minha alegria. Tu és o meu pastor, és meu Deus, és meu Senhor. Tu és a luz que me guia aonde eu for. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Glória a Jesus. Tu és meu Salvador, és meu Rei, meu protetor. Tu és meu Deus, és o meu Senhor. Tu és meu Salvador, és meu Rei,
adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos já adorar o nosso Deus também, continuar adorando o nosso Deus agora com os dízimos e oferta. Aí vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 6, versículo 38, que diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para pedir aos outros, para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, meus irmãos. Nós sabemos que muitas vezes nós não nos atentamos, né, para doar, para se doar, para ajudar alguém, né? E somos muito prontos, né, para pedir, mas para dar, né, temos a dificuldade de dar, de doar, de se doar ou doar algo para alguém, não é verdade? Mas a palavra diz aqui: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ou seja, quando nós dermos alguma coisa, nós temos que esperar do Senhor a recompensa. A recompensa vem de Deus. Amém, igreja? E ele diz aqui: e ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Aí diz, né? A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ou seja, a gente colhe o que planta. Se você tem um coração duro, né, para as pessoas, para abençoar, Deus também vai endurecer o coração para abençoar você. Ou vai endurecer o coração das pessoas para não abençoar você. Não é verdade? Então, na mesma medida, quando a palavra diz aqui, né, que na mesma medida que você usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês, né? Então a gente percebe que aquelas pessoas que têm sempre o coração, né, generoso para abençoar, para ajudar, elas também recebem mais, porque Deus move o coração de outras pessoas para ajudar essas pessoas, e Deus também abençoa dos altos céus. Ele abençoa de várias maneiras, com porta de emprego, né? De várias maneiras o Senhor abençoa. Então é maravilhoso servir, igreja. Não é à toa que Jesus, ele veio para servir, né? Ele veio para servir, mesmo ele sendo rei, ele sendo Deus, ele não esperou que ficassem servindo a ele, né? Ele veio para servir os pobres, os necessitados, os doentes, né? Então é maravilhoso. Jesus diz que quem quiser ser o melhor, que sirva. Quem quiser ser o maior no meio de todos, que sirva aos outros, né? E tem pessoas que se acham grandes e querem ser servidas, né? Mas tem dificuldade de servir. Então, se você quer, aleluia, ser maior dentre os outros, que sirva primeiro, e fazendo assim, Deus te dará honra. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Então, você que está nos ouvindo agora aí pelo YouTube, né, já está disponível aí o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver vendo pelo celular, né, vendo aí a gravação pelo celular, você pode ir pelo YouTube, você vai na descrição do vídeo, lá na descrição tem os dados bancários, só você copiar e colar para você estar contribuindo. Se você estiver ouvindo pela rádio Chegou a Minha Vez, pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo Radiosnet, você vai lá e clica em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, que é esse que eu atendo aqui, e aí você vai na descrição ali do WhatsApp, lá vai ter os dados bancários para você estar contribuindo, também na opção de copiar e colar. Se você estiver pelo site, você vai no menu do site, clica no menu do site, vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer dízimos e ofertas, você clica ali em dízimos e ofertas, já vai ter os acessos ali aos dados bancários para você estar contribuindo, amém? Vamos adorar o Senhor com mais louvor. Enquanto isso, nós também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus.
Aleluia. Glórias a Deus. Sabes o que já passei, mesmo antes de eu dizer. Sabes o que vou falar, antes mesmo de me ouvir. Conheces o meu caminhar, o meu jeito de agir. Sabe das minhas limitações. Mesmo sendo grande, mesmo sendo eterno, Sim, Jesus. Ele se fez carne e veio aqui. Ele se fez homem, dispôs de sua glória. Sim, meu Deus, se esvaziou de sua nossa glória. História e veio aqui, morreu aqui. Pra que eu tivesse vida, pra que existissem sonhos, Ele veio aqui, Ele veio aqui, trazer a alegria, mudar a minha história. Ele veio aqui, Ele veio aqui. Mesmo sendo grande, mesmo sendo eterno, Ele se fez carne e veio aqui. Ele se fez homem, dispôs de sua glória. Sim, meu Deus. Viveu a nossa história e veio aqui, morreu aqui. Pra que eu tivesse vida, pra que Aleluia. existissem sonhos, Ele veio aqui. Esse é o nosso Deus. Ele veio aqui. Trazer alegria, mudar a nossa história. Mudar a minha história. Ele veio aqui, Ele mesmo veio. Esse é o Deus que nós servimos. Se esvaziou de sua glória e veio aqui. Pra que eu Aleluia, tivesse habitou no meio de nós. Pregou a sua palavra. Ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo está Aleluia. aqui. Trazer a alegria. É dele que nós falamos, é por ele que nós vivemos. Tudo que fazemos é por ele e para ele são todas as coisas. Ele veio aqui. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que se fez homem e veio aqui. Ele veio aqui. Quem acredita que Ele está aqui, aplauda Ele. Deus abençoe você, valeu! Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, nós sabemos, Pai, que é por Tua causa que nós estamos aqui. Pai, nós sabemos, Pai, se estamos com vida, Pai, se respiramos é por Tua causa, é porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é o sustentador de todas as coisas, Pai. Tu sustenta as estrelas, aleluia, glórias a Deus, no firmamento dos céus. O Senhor sustenta, Pai, a lua, sustenta o sol. Nada sai do seu lugar sem que o Senhor ordene que saia, Pai. E nós sabemos, Pai, se vivemos, se trabalhamos, se respiramos, aleluia, se temos dons e talentos, Pai, é por Tua causa, Senhor. Por isso, nós te pedimos, Senhor, aleluia, abençoa o Teu povo neste momento, abençoa o Teu povo nesta hora, Pai. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, meu Pai, que cada semente plantada nesse ministério venha frutificar abundantemente na vida dos Teus filhos, Pai, na vida dos meus irmãos, ó Pai, e que esta igreja, a Igreja Nova Aliança com Cristo, venha prosperar, Pai, de tal forma que nós possamos, Pai, alcançar
aleluia, as nações, meu Pai, aleluia, cumprindo o ide do Senhor, libertando vidas, Pai, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, que nós levamos e proclamamos aqui a Tua palavra, Pai. Abençoa todas as plataformas, Pai, todos os meios de comunicação desta igreja. Abençoa a Rádio Chegou a Minha Vez, Pai, os Facebook, aleluia, as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Pai, para que todos esses veículos de comunicação, todas essas redes, Pai, sejam 100% usadas para a glória do Teu santo nome, para a proclamação do Teu Evangelho, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pai, também te peço, Senhor, usa a minha vida nesta hora, Pai, para estar trazendo a Tua palavra. Toma a minha boca, toma a minha mente. O meu corpo é Teu agora, Pai. Aleluia. Neste momento eu me esvazio de mim para que o Senhor me use, Pai, 100%, Pai. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo venha, aleluia, venha ser do Teu Espírito Santo a ser ministrado nessa noite, através da minha vida, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos já estar abrindo aqui o nosso banner, né, onde nós, hoje nós estamos completando, né, o 24º capítulo da nossa série. Eita, glória, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, né? Glórias a Deus, nosso Deus é maravilhoso, igreja, né? Estamos já no Novo Testamento, graças a Deus, e eu estou muito feliz de estar trazendo essa série para vocês, amém? Está tudo arquivado, está tudo no YouTube, né? Tá tudo são todas as séries, né? Estão gravadas na playlist lá do canal da igreja, tá, pessoal? Você que perdeu aí do começo, né? Ou ficou alguma sem assistir, vá lá no canal do YouTube, lá tem a playlist, você coloca lá na opção playlist, você clica nas playlists, aí vai ter várias playlists lá, entre elas tem a playlist, a série A Essência de Jesus, né? E ali tem desde a primeira até essa que está sendo gravada agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner. Glórias a Deus. Onde nós vamos estar meditando hoje. Hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, tá? Vamos meditar hoje em 3 livros, né? Na verdade, nas cartas, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, vamos meditar também Gálatas, né? E vamos meditar também em Efésios, tá bom? Então, glórias a Deus. Primeiro nós vamos meditar aqui em 1 Coríntios, tá bom? Onde traz a revelação de que Jesus, ele é o destruidor da morte. Jesus, ele é o destruidor da morte, ele é também o único alicerce, ele é também a imagem de Deus. Eita glória, olha, essa série é muito poderosa, igreja. Essa série é muito poderosa, né? Porque em um estudo só a gente aprende a gente aprende tanta coisa, o quanto Jesus é poderoso, o quanto Jesus, né? O quanto Jesus representa para nós, né? O que ele representa para nós. Então isso é maravilhoso, igreja. Isso é maravilhoso, né? Então, depois que terminar essa série aí, né? Se a gente quiser assistir novamente todos os vídeos, a gente vai aprender ainda mais, pessoal, porque tem muita coisa que a gente esquece ou não pega, né? Então, se você for assistir novamente todos, né? Dá para você maratonar aí, de repente, aí, né? Pegar um feriado, maratonar aí, né? Ou pegar um mês aí, maratonando aí, ó, né? Então, é bênção demais, tá bom? Glórias a Deus. Então, nós vamos estar meditando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, tá? E depois nós vamos para o capítulo 3, a gente volta para o capítulo 3, versículo 11 também, né? Tudo para a gente achar o respaldo aí, né? De que Jesus, ele é o destruidor da morte, ele é o único alicerce, ele é a imagem de Deus, tá bom? Aí por último a gente vai lá no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ok? Então, vamos ler a nossa introdução que diz assim: a Bíblia diz que Jesus é verdadeiramente o destruidor da morte, ou aquele que morreu, ou aquele que rompeu as correntes da morte, né?
E isso se deve à crença na ressurreição de Jesus, né? Isso se deve à crença na ressurreição de Jesus. Você precisa crer na ressurreição de Jesus, né? Porque quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Então é sinal de que Jesus, a morte não destruiu Jesus, a morte não venceu Jesus. O diabo achou que tinha dado por vencido, mas, aleluia, glórias a Deus, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus e por isso ele venceu a morte. Mas a morte vai ser destruída no final, né? A morte vai ser destruída. Onde a morte vai ser destruída, não haverá mais morte, né? É quando, no juízo final, onde Deus restaurar todas as coisas, aí a morte vai ser destruída, não vai haver mais morte, a morte será destruída. Mas Jesus, ele já venceu a morte, né? Então, isso se deve à crença na ressurreição de Jesus e no seu poder sobre a morte, né? Que é um ponto central do cristianismo. Esse é um ponto central do cristianismo, né? Onde nós cremos que Jesus ressuscitou, né? E por isso ele venceu a morte, né? Então, vamos ler aqui, deixa eu tomar um pouco de água. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, né? Versículo 20 ao 26, que diz assim: mas a verdade é que Cristo, aqui o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele escreve aqui a igreja de Corintos, né? Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia que os que estão mortos também serão ressuscitados. Amém, igreja? Então, o sinal de que os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo ressuscitarão, né? É a prova de que Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, nós temos essa garantia de que os mortos, né? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né? Aleluia. Antes do arrebatamento da igreja, ressuscitarão primeiro os que morreram antes de Jesus voltar, né? Então, aí no versículo 21 diz aqui, ó: porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim por meio de um homem, que homem, pastor Evanildo? Adão. Assim por meio de um homem, né, Adão, veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Agora esse homem que veio a ressurreição, Jesus. Por isso que o pessoal fala que Jesus é o segundo Adão, né? Só que o Adão, o primeiro Adão, né, ele caiu, e aí por ele cair, né, o homem morreu espiritualmente. Mas Jesus, né, considerado também como o segundo Adão, esse não caiu, e por causa desse, ele, por causa de Jesus, né, que não pecou e venceu a morte, nós ressuscitamos nele. Amém? Olha como o plano de salvação de Deus é maravilhoso, igreja. O plano de salvação é maravilhoso, né? Aí talvez as pessoas falem assim: ah, mas como é que pode? Por causa de Adão, né? Todos nós somos pecadores. Tudo bem, dá revolta mesmo, né? Mas quando você lembra que por causa também de um homem, todos nós, né, ganhamos a salvação, recebemos a nossa salvação de volta, né? Então isso é maravilhoso. Deus é muito justo, igreja. Deus é muito justo, né? E o plano de salvação de Deus é perfeito. O plano de salvação de Deus é perfeito, né? Então vocês entenderam aqui, né? Por causa, aqui ó, porque assim por meio de um homem, assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição, Jesus, né? Assim como por estarem unidos com Adão, todos. Aí vem outra explicação aqui, ó. O apóstolo Paulo fala, né? Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão.
Olha que tremendo isso aqui, né? Então você percebe que é uma lógica muito justa, né, e muito fácil de compreender, né, esse exemplo aqui, né, que o apóstolo Paulo nos dá, né? Aí o 23 diz: porém, cada um será ressuscitado na sua vez, né? Porém, cada um será ressuscitado na sua vez, ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, né? Cristo foi o primeiro de todos a ressuscitar. Depois, os que são de Cristo, quando ele vier. Amém? Tá aqui, pessoal, ó. 1 Coríntios capítulo 15, eu tô lendo na versão NTLH, na nova tradução linguagem de hoje, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, eu li aqui até o 23, né? O 23 diz: porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, e depois os que são de Cristo, quando ele vier, aí esses ressuscitarão depois, né? Vamos aqui para o segundo banner, para a gente ler a continuidade. Lemos até o 23, vamos ler agora do 24 até o 26. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais. Aí falando do fim, né? Cristo destruirá todos os governos espirituais, né? As potestades, né? Territoriais, né? Essas potestades malignas, elas são territoriais. Eles ficam lá, né? Tem aquele que fica lá na Bahia, tem o que fica lá, né? Ele fica estrategicamente, né? Essas potestades são governos poderosos, não é demôniozinho não, são potestades mesmo, né? São demônios, anjos malignos poderosos, né? Que são considerados demônios, né? Monstros, né? Eles governam estados, né? Países, né? Então tá falando disso aqui, ó. Então virá o fim, Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. Aí Cristo dominará todos os inimigos, né? E o último inimigo que será destruído é a morte, né? Aí a morte será o último a ser destruído. Vamos ler agora aqui, ó, 1 Coríntios capítulo, para vocês verem aqui, pessoal, que no versículo 26 a gente já vê claramente aqui falando que Jesus é ele que vai destruir a morte no final, né? O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Então Jesus, ele é o destruidor da morte, né? E aqui em 1 Coríntios, ainda agora no capítulo 3, voltando lá mais para trás um pouco, no capítulo 3, no versículo 9 e 11, olha o que diz aqui, ó. Porque nós somos companheiros de trabalho, né? O apóstolo Paulo falando aqui, ó. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Aqui Paulo estava falando na igreja de Coríntios, né? Para os novos convertidos, novos na fé, né? Então Paulo, ele fala de uma forma, né, como se estivesse falando para o ímpio, né? Porque eles não têm maturidade ainda para, né, para dar aquela palavra dura, né? Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma maneira bem clara para as pessoas entenderem. Ele dá exemplos aqui, né? Então ele diz: porque nós, eu estou falando no contexto aqui para vocês entenderem, tá, pessoal? Porque nós somos companheiros. Ele fala nós, ele fala dele, ele está falando dele, de Apolo, né? Daqueles que estavam ali, né? Edificando a igreja, né? Doutrinando a igreja, né? Aí ele fala: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês, aí ele fala para a igreja: e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também edifício de Deus, né? Aí ele dá outro exemplo, ó. Vocês são também o edifício de Deus, né?
usando o dom que Deus me deu. Ele conclui aqui, né? Vocês são também o edifício de Deus, né? Aí ele conclui aqui, aí ele fala, no 10 ele fala: usando o dom que Deus me deu, eu construí em cima dele, usando o dom que Deus me deu, eu construí em cima dele, porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Amém? Então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, né, que usando os dons que Deus deu para ele, né, ele faz o trabalho de construtor, né? Ele faz o trabalho de construtor, como se ele fosse uma pedra, né? Como se ele fosse uma pedra que está edificando a igreja, um alicerce da igreja, né? Mas ele tem todo o cuidado. Você vê a humildade do apóstolo Paulo, né? Mas ele tem um cuidado de falar aqui, né? Põe o alicerce e outro em cima, né? Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Por isso que ele fala que tem que ser com cuidado. Você não pode se exaltar, você não pode tomar glória para você, você não tem que achar que você é o dono da igreja, né? Então o apóstolo Paulo, ele tem todo esse cuidado aqui. Ele fala que ele coloca, né? Ele coloca ali o alicerce, né? A pedra, as vigas, e o outro vai construindo, né? O outro vai construindo ali, né? As paredes, né? O edifício, né? Igual ele compara aqui, que nós somos como edifício de Deus, né? Então, outros, ele faz o trabalho dele, aí o Apolo faz o dele também, né? Tem até um versículo lá para trás, mais para trás um pouco, que fala, ele fala, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus fez crescer, né? Então cada um faz seu trabalho, né? É muito poderoso isso aqui, igreja, muito poderoso, né? Então nós vemos aqui claramente no versículo 11, né? O apóstolo Paulo trazendo a clareza, né? Declarando aqui que Jesus Cristo, né? Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado, né? Muito poderoso isso aqui, né? Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz aqui, ó: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia, né? Do evangelho, né? O evangelho é boas novas, boas notícias, né? Então, ele fala aqui, né? Ele não os deixa, o diabo, né? Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, né? O diabo, através de ídolos, né? Tudo mais. O Deus desse mundo conservou a mente dessas pessoas, na escuridão, né? Por isso que o ímpio tem dificuldade de enxergar a luz de Deus. Ele está nas trevas e não enxerga que está nas trevas, né? Porque o diabo conservou a mente deles na escuridão. O diabo não deixa eles ver a luz, né? É preciso a pessoa se humilhar, se desprender, né, do orgulho, né? Da soberba, da autossuficiência, do orgulho mesmo. O orgulho é o pior que tem. Deixa a pessoa cega, né? Para a pessoa conseguir enxergar essa luz, né? Não que a luz de Deus seja fraca, mas Deus, ele não invade, essa luz não invade a vida de ninguém, né? Deus, ele
ele tem a sua luz poderosa, mas se eu fechar a porta, né, para essa luz não entrar, eu não vou receber essa luz no meu rosto, não vou receber, né? Se eu estou num cômodo escuro, né, e eu quero que entre uma luz, e eu vejo que tem ali uma porta, ou tem uma janela, e eu não abro, e eu sei que lá fora tem uma luz forte, tem um sol que nasce toda manhã, e eu não abro essa janela, eu não abro essa porta, por mais poderoso, por mais forte que seja a luz do sol, ela não vai entrar nesse cômodo que eu estou, porque simplesmente eu não abri a porta. Eu preciso querer, eu preciso dizer sim, eu preciso crer, fazer questão, né, dessa luz. Então por isso que as pessoas, o diabo consegue enganar essas pessoas, porque ele usa o próprio orgulho dessas pessoas para não deixar com que elas vejam essa luz, né? Então ele diz aqui, ó, ele não deixa, né, o Deus desse mundo, né, ele não deixa ver a luz que brilha sobre eles, né? A luz que vem da boa notícia, ou seja, não deixa que as pessoas recebam o evangelho, né? Porque o evangelho traz luz para a vida das pessoas, clareza, traz luz, a luz de Deus, né? Essas pessoas que estão nas trevas, quando ela ouve a pregação, você vê, tem pessoas que, não, até mesmo parentes, né? Vê aqui a gente fazer os cultos aqui, quarta da bênção, pergunta se eles querem ver, não quer ver. Curte até coisas da família, foto do Miguel, né? Mas a palavra de Deus eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Por isso não vão receber a luz nunca, enquanto eles não quiserem a luz, né? Enquanto eles não ouvirem a boa notícia, eles não vão receber essa luz que só o evangelho de Deus pode trazer para a vida das pessoas, porque o evangelho é a verdade, e a verdade é que ilumina, né? A mentira vai ser sempre algo escuro, vai ser sempre algo negro, né? Mas a verdade, ela traz clareza para todas as coisas, não é verdade? Então ele diz, a luz que vem da boa notícia, né, eles não deixam ver, ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. Então aqui nós temos, né, a revelação de que Jesus, ele é realmente a imagem de Deus, né? Quando ele diz aqui, ó, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Amém? Então Jesus, ele é o reflexo de Deus, aquele que queria conhecer Deus, né? Os judeus, né? Os judeus queriam conhecer Deus, Deus veio aqui e eles não aceitaram, né? Por isso que a palavra diz que ele veio para os que são seus e os seus não receberam, né? Muito triste isso, né, igreja? Muito triste. Vamos aqui pro terceiro banner, onde nós vamos meditar agora em Gálatas, né? Onde temos a revelação de que Jesus, ele é o Senhor da graça. Não existe graça fora de Jesus. Amém? Não existe graça fora de Jesus. Muitas pessoas, muitas religiões querem receber a graça de Deus, mas eles não querem receber através de Jesus. Eles querem receber através de obras. Eles querem receber através de obras. Eles querem fazer boas ações, né? Eles querem fazer boas ações, dando cesta básica, né? Ajudando pessoas e tudo mais. Mas pergunta se ele quer Cristo. Não, ele não quer Cristo, não. Eles querem ser salvos pelas obras. Ele até fala assim, não, eu não tenho religião, não. Não tenho religião nenhuma, mas eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, como é que diz? Eu não tomo nada que é ninguém, eu não engano ninguém, né? Eu sou uma pessoa que eu ajudo os pobres e tal. E ele acha que ele vai alcançar graças de Deus e vai ser salvo por causa disso. Não vai. Não vai. A graça só é adquirida, só é alcançada, só alcança quem crê em Cristo Jesus, quem crê e segue e serve a Cristo. Caso contrário, ninguém pode alcançar essa graça, não é verdade? Então, Jesus é a personificação da graça, né? Jesus é a personificação da graça.
né? É algo que se você não poderia enxergar a graça, saber o que é a graça, Jesus é a personificação. É nela que você vê a graça, né? Pelas ações de Jesus, por tudo que ele é, por tudo que ele fez, você vê que ele é literalmente, ele é o Senhor da graça, né? Então Jesus é personificação da graça, e a graça é vista como o dom de Deus que nos salva e nos capacita, né? Especialmente através da expiação de Jesus Cristo. Amém? A graça é vista como o dom de Deus que nos salva e nos capacita especialmente através da expiação de Jesus Cristo, né? E por causa, ele foi quem nos redimiu, né? Ele foi quem nos redimiu, ele morreu por nós, ele carregou a nossa culpa. Então, por causa dessa expiação de Jesus Cristo, nós, aleluia, glórias a Deus, alcançamos a graça dele. A graça é o favor não merecido. Nós não merecíamos que ninguém pagasse a nossa dívida, mas mesmo assim, ele, por amor, ele se entregou, ele carregou, ele pagou a dívida, né? Ele pagou a nossa dívida, nossa condenação, ele carregou a nossa condenação, a nossa maldição, ele carregou, né? Então a graça não é algo que merecemos, mas sim um presente de Deus, né? Um amor incondicional que nos permite ser reconciliados com ele. Amém, igreja? Então vocês entenderam aí a graça, né? Entenderam por que Jesus, ele é o Senhor da graça. Só ele, foi ele que morreu. Foi ele, não foi Judas, não foi, né? Não foi o apóstolo Paulo, não foi Apolo, não foi, você está entendendo? Não foi João, né? Não foi ninguém, não foi os profetas, né? Não foi Jacó, não foi Abraão, não foi Jeremias, não foi Elias. Foi Jesus que morreu por nós, igreja. Foi Jesus que morreu por nós. Todos esses homens de Deus, eles morreram pela verdade. Eles morreram pelo evangelho. Mas Jesus foi o único que morreu por nós. E eles eram homens pecadores, né? Eles eram homens pecadores. Ainda que um homem na terra possa tivesse morrido por nós, né? O sangue dele não era puro, né? Não era um sangue justo e puro para santificar ninguém, para purificar a humanidade. Só o sangue de Jesus, ele sim, o sangue dele sim foi um sangue puro e justo, né, para nos purificar de toda impureza, né? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui a carta à igreja na Galácia, né, para corrigir uma disputa, né? Para corrigir uma disputa sobre a necessidade da lei mosaica. Quando fala da lei mosaica, é a lei de Moisés, tá, pessoal? Então, o apóstolo Paulo viu que na igreja da Galácia ali, né, estava tendo uma disputa, né? Uns achando que ia ser salvo por causa da lei, não, porque eu cumpro a lei e tal, mas eles não queriam obedecer Jesus. Eles não queriam seguir Jesus nem obedecer Jesus. Então, eles estavam ali naquela disputa, né? Então, Paulo escreve a igreja da Galácia para corrigir uma disputa sobre a necessidade da lei mosaica para a salvação e para enfatizar a importância da fé em Jesus Cristo, né? Onde ele fala aqui, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 21, ó. Olha o que ele diz aqui, ó, na carta, ó. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada, né? Então ele fala bem duro aqui, né, para essas pessoas, para eles entenderem. Fala, então a morte de Cristo não valeu de nada, então? Pois eu me recuso, né? Ele fala, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada, né? Então você vê que ele fala duro aqui, né? Aí em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim, porém Cristo, tornando-se maldição por nós,
nos livrou da maldição imposta pela lei, né? Como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, né? Então, nós somos salvos pela graça, igreja, né? Até aquela mulher que foi apanhada em adultério, né? Pela lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada, né? Apedrejada até a morte, tinha que matar ela a pedradas. Mas Jesus foi lá e não condenou essa mulher. Então, a graça é isso. A graça é isso, né? É a misericórdia. Não que nós não temos que cumprir a lei. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cumpra a lei, mas sabe que só a lei não salva. Se você não receber Jesus, se você não seguir Jesus, se você não obedecer o que Jesus diz, não vai adiantar nada essa tradição judaica, essa obedecer às leis de Moisés, não vai adiantar nada, né? Então ele diz aqui, porém Cristo tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então ele se fez maldito quando ele se permitiu ser pendurado numa cruz. Ele se fez maldito por amor a nós. Amém, igreja? Muito forte isso aqui, né? Então nós entendemos aí, pessoal, o porquê ele é o Senhor da graça. Amém? Ele foi o único que se fez maldito, mesmo não sendo maldito, né? Ele era divino e ele se fez maldito, né? Por amor a nós, para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai, né? O homem estava afastado de Deus e através de Jesus Cristo tivemos acesso ao Pai novamente. Amém? Então vamos agora para o quarto banner aqui, onde nós vamos meditar agora em Efésios, né? Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, nós temos a revelação de que Jesus, ele é o exemplo supremo. Não existe exemplo maior do que Jesus no cristianismo, não existe, né? Temos muitos homens de Deus na Bíblia, né? Temos José, né, que foi um homem que foi fiel, né, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, sendo, né, maltratado pelos seus irmãos, né, ele chegou no Egito ali, ele não se corrompeu, foi fiel a Deus e Deus honrou. Temos Jacó, tem muitos, né, muitos homens de Deus, né, o próprio o apóstolo Paulo, né, o Moisés, Josué, né, mas exemplo supremo só Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, né? Eu vejo muitas pessoas se espelhando em pastores, né? Em líderes, em influencers. Não, para com isso. Siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Ele é o exemplo supremo sobre toda a humanidade. Ele é o exemplo supremo. Então Jesus é considerado o exemplo supremo devido à sua vida perfeita. Devido à sua vida perfeita, devido à sua morte redentora, né? E seu caráter divino. Ele é o modelo de liderança em serviço, né? Humildade e amor, né? Ele é exemplo, ele é modelo de liderança, né? É um modelo que nós devemos seguir de liderança, né? Em serviço, em humildade e amor, né? Que se manifesta através das suas mensagens e exemplos. O seu exemplo de vida através das suas mensagens, você vê que Jesus, ele é um exemplo de liderança, né? Então Jesus é o supremo exemplo porque demonstrou como viver de acordo com a vontade de Deus, né? Ele demonstrou isso, né? Demonstrou que é possível viver, né, de acordo com a vontade de Deus, né? Superando as dificuldades e as tentações, não é verdade? Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele, né?
Então você vê que o apóstolo Paulo aqui, a carta de Éfeso, né, que ele escreve a Éfeso, ele diz, né, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele, né? Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, né? Que a vida de vocês venha a ser dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus, né? Então você vê que o apóstolo Paulo aqui, ele nos orienta a ser, né? Aleluia, glórias a Deus, a seguir o exemplo de Jesus, né? Vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele, né? Que a vida de vocês sejam dominadas pelo amor, seja dominada pelo amor, né? O amor de Deus. Deixe que o amor de Deus domine a sua vida. Não deixe a sua vida ser dominada pela ira, pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor, né? Pelo orgulho. Não deixe a sua vida ser dominada pelo seu próprio eu, né? Que a sua vida seja dominada pelo amor de Deus, né? Busque ser cheio do amor de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, né? Aí ele diz, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, né? Uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Amém? Vamos para os 5 aqui. Eu coloquei aqui coloquei alguns exemplos aqui que Jesus, eu dei ênfase, né? Eu coloquei algumas coisas aqui que a gente, para poder dar mais ênfase ainda, né? Ao exemplo supremo que Jesus foi e é para nós. Amém? Por exemplo, Jesus, ele é o exemplo de vida perfeita, né? Jesus, apesar de ser totalmente Deus, viveu uma vida humana perfeita, sem pecado, demonstrando a possibilidade de viver em conformidade com a vontade divina, né? Então temos aqui também o exemplo de Jesus. Jesus é um exemplo supremo também em caráter divino, né? Ele deu um bom exemplo com o seu caráter divino, né? Jesus, como Deus, possui todos os atributos divinos, incluindo amor, sabedoria e poder. Ele demonstrou esses atributos em suas palavras e também nas ações, né? Tem muita gente que é muito bom no falar, no pregar, mas nas ações desprega tudo, né? Desprega tudo que a pessoa prega, que a pessoa é muito boa no falar. Jesus não, ele provou a sua divindade, né? Aleluia, na sua palavra, né? Em suas pregações, no que ele pregava, nos atributos em sua palavra e também nas ações dele, né? Sendo um modelo a ser seguido, né? Então temos que seguir esse modelo de Jesus para podermos ser melhores, né? Não vamos ser nunca igual a ele, mas a gente tem que ser pelo menos imitador dele, né? Então Jesus, ele é um exemplo também na sua liderança, né? A liderança e no serviço, ele também é um exemplo supremo. Jesus, mesmo tendo poder e autoridade, não usou disso para escravizar ninguém, né? Jesus mesmo, ele sendo... Porque você vê, né? Você vê um chefe de uma empresa, né? Um gerente, né? Um encarregado. Você vê, muitas vezes, o cara não é dono de nada e o cara tá lá, só por causa da posição que ele foi colocado ali, o cara humilha os outros, né? Humilha os outros, prejudica os outros, inventa coisa para prejudicar os outros, muitas vezes por problema pessoal. O cara não gosta, não foi com a cara do camarada, o cara inventa coisa lá para prejudicar o camarada, só para o camarada ser mandado embora e tudo. Mas Jesus não existe ninguém maior e mais poderoso do que ele, né? Ele sendo Deus, né? Jesus, mesmo tendo o poder e autoridade, ele não usou disso para humilhar ou escravizar ninguém. Em sua liderança, né? Para humilhar ou escravizar ninguém na sua liderança, mas sim com serviço e amor, né? Com serviço e amor, ele, aleluia, liderou com serviço e com amor. Ele liderava, mas ele servia. É diferente desses líderes que só fica dando ordem, né? Não, ele liderava
com as suas palavras, com a sua autoridade que ele tem, mas ele nunca humilhou ninguém e ele, muito pelo contrário, ele não queria ser servido, ele serviu a humanidade, né? Ele ensinou que a verdadeira liderança é o serviço aos outros, né? Igual eu falei, né? Ele fala, quem quiser ser o maior que sirva, né? Então ele ensinou que a verdadeira liderança é o serviço aos outros, sendo um exemplo de como servir a Deus e aos homens, né? Então ele estava ali servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a missão, né, que Deus deu a ele aqui na terra, de representar o próprio Deus. O Espírito de Deus estava nele, né? E ele também serviu, né? Além dele servir a Deus, ele também serviu aos homens, né? Muito poderoso isso aqui, né, igreja? Muito poderoso. Outro exemplo também, né? Outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu é da humildade e amor, né? Jesus se humilhou, tornando-se homem, mesmo ele sendo Deus, né? Por isso que fala que ele se esvaziou da sua glória, né? Ele se esvaziou da sua glória para poder se fazer homem, né? Ele se humilhou, tornou-se homem, assim como nós, e morreu na cruz, né? Demonstrando seu amor por nós, né? Olha que humildade, né? Ele nos ensinou a amar uns aos outros. Ele nos ensinou a amar uns aos outros como ele nos amou, sendo um exemplo de amor incondicional. Então tudo que Jesus ensinou para nós, ele fez. Ele não é um hipócrita que ele prega uma coisa e ele não fez, não vive, né? Quando ele fala para dar outro lado da face para bater, ele fez isso também. Ele fez isso, né? Quando ele fala que tem que ser fiel até a morte, né? Ele fala para nós ser fiel até a morte. Se alguém meter uma arma na sua cabeça e mandar você negar Jesus, você vai fazer o quê? Vai negar Jesus achando que vai ficar vivo? Não, se tiver de morrer, morra por Jesus. Então Jesus não ensinou isso pra gente sem ele fazer, não. Ele nos ensinou a ser fiel até a morte e ele também fez isso. Ele foi fiel até a morte. Então ele deu esse exemplo de ser fiel até a morte, né? Sendo um exemplo de amor incondicional. E ele morreu por amor a nós, né? Outro exemplo de perseverança nas dificuldades. A gente vê muito cristão com mimimi, né? Muito cristão com mimimi. Ah, não, porque a luta tá demais. Ah, a prova tá grande. Ah, eu não aguentei. Ah, eu não vou aguentar. Ah, eu isso, ah, aquilo. Ah, parece que Deus não me vê. Ah, parece que a minha luta é maior do que a dos outros. Ah. Muitas vezes a gente reclama de barriga cheia. Vai nas UTI. Vai nas UTI para vocês verem que situação, né? Então, igreja, muitas vezes a gente é muito fácil a gente reclamar da vida dentro do nosso mundinho. Vai lá fora para você ver. Vai lá fora, sai na madrugada fria, vai nas ruas, né, para ver pessoas nas calçadas passando frio, pessoas passando fome. Vai nos hospitais, você vê lá pessoas em situação que não conseguem nem tomar banho, os outros têm que dar banho, né? Urina e faz suas necessidades por uma sonda, né? E muitas vezes a gente está aqui reclamando, né? Então Jesus, ele é um exemplo também de perseverança nas dificuldades. Ele sofreu e perseverou até o fim. Ele poderia dizer, não, tá duro demais isso para mim, eu não vou suportar isso não, né? Mas ele perseverou até a morte, firme até a morte. Jesus enfrentou muitas dificuldades e tentações durante seu ministério, mas ele nunca se desviou da missão, da sua missão. Ele nunca se desviou da sua missão. Tem pessoas que abandonam tudo, tem pessoas que abandonam cargo, né? Nós temos exemplo de pessoas que abandonou cargo aqui e saiu da igreja. Abandonou cargo e saiu da igreja, né? Então, e hoje tem tantas pessoas desviadas, né? Tantas pessoas desigrejadas, né? Que abandonou tudo, porque falou, é muito duro, é muito difícil, eu não aguento não, né? E a pessoa larga mesmo, né? Não teve perseverança, não tem perseverança. Tudo que começa não termina, né? Se começa a escrever um livro, não termina, né? Se monta um negócio, não vai para frente, né? A pessoa não tem perseverança em nada que faz, né? Jesus, ele enfrentou
muitas dificuldades, tentações, né, durante o seu ministério, mas ele nunca se desviou da sua missão. Ele foi até o fim. Ele é o exemplo de como podemos perseverar, né? Como podemos perseverar diante das dificuldades, permanecendo fiéis a Deus, né? Ele é o maior exemplo. Deixa eu tomar uma água aqui. Outro exemplo também que o Senhor Jesus nos dá é o exemplo, né, de morte redentora, né? Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos libertar de toda a condenação, né? A morte de Jesus foi uma morte de cruz. Só era poderia ser outro tipo de morte, mas a morte de cruz era uma condenação, era maldito. A morte de cruz era uma pessoa que estava amaldiçoado, que foi condenado, que foi amaldiçoado, né? Então Jesus, ele tinha que morrer de morte de cruz, porque para ele nos livrar da maldição, da condenação, ele tinha que ser morte de cruz, porque senão ele ia morrer lá de uma morte lá de infarto, e depois enterrar ele, mas sem cruz, né? Mas a morte de cruz foi uma morte cruel, uma morte para aquelas pessoas que estavam, né, que eram amaldiçoadas, que era maldito, considerado como maldito, né? Era considerado, na tradução, tradição judaica, essa morte de cruz era quando a pessoa estava quando a pessoa era considerada como uma pessoa maldita, né? Então ele morreu por morte de cruz por isso. Então ele deu esse exemplo também, né? Da sua morte. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte redentora, né? A sua morte na cruz foi sacrifício de amor e um ato de redenção para a humanidade, mostrando o poder do amor e o preço do perdão. Olha o preço do perdão, né? O preço do perdão. Então, para que nós pudéssemos ser perdoados hoje, não foi fácil para Jesus, não. Ele teve que carregar isso aqui, ó. Ele carregou a nossa culpa, o nosso erro, a nossa condenação. Ele carregou, né? Ele carregou. Então, em resumo, Jesus, ele é o exemplo supremo, porque ele demonstra a perfeição divina, né? Ele demonstra a perfeição divina, o amor sacrificial e a força para superar as dificuldades. Ele é o modelo a ser seguido, né? Você não tem que ficar seguindo o pastor. E tem gente que é desse jeito, idolatra o pastor, né? Então, outro dia desse aqui, eu estava vendo um vídeo onde o pastor exigindo os membros levar presente, dinheiro para ele, né? Eles queriam envelope de dinheiro no dia do aniversário dele. Quer dizer, o pastor é para cuidar das ovelhas, agora o pastor está exigindo as ovelhas levar dinheiro no dia do aniversário dele, exigindo, né? Que as pessoas dessem. Parece que as igrejas, era o pastor presidente lá, todas as igrejas tinham que levar um envelope para ele com dinheiro de presente. Uma palhaçada isso, uma palhaçada, né? Então Jesus, ele carregou a nossa culpa e não pediu dinheiro nenhum de nós, não, só pediu para reconhecer ele como único e suficiente Salvador, e pediu para obedecer a palavra dele, para obedecer, para seguir e para obedecer a palavra dele, né? Aí hoje você vê pastores exigindo que as pessoas dêem dinheiro para ele, né? O compromisso que o cristão tem é com Deus, né? De cumprir, né? De ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Ninguém tem que... Agora, se você sentir de dar um presente para o seu pastor, glória a Deus por isso, amém. Eu vou receber. Se você sentiu de me dar um presente, eu vou receber. Eu não sou ignorante, né? E nem sou orgulhoso para não receber um presente de uma ovelha. Agora, colocar isso como regra, exigir isso das pessoas,
presente não se exige, não. Eu acho que presente nem tem que se pedir, não. Presente não tem que pedir. As pessoas têm que sentir. Olha, eu quero dar um presente para tal pessoa, eu quero surpreender ela com um presente, né? Agora, presente que você fica pedindo, não. Se você necessita de algo, você pode pedir, como uma pessoa humilde pede. Agora, você exigir presente dos outros, isso não se faz. Isso não se faz, né? Então, Jesus, ele é o modelo a ser seguido em todas as áreas da nossa vida, né? Sendo Jesus é um guia para a salvação e para a vida eterna. Quer ter a vida eterna? Siga Jesus, não siga homens, porque homens podem cair, homens podem errar, né? Outro dia desse, eu conversando, né, terminou o culto aqui, eu conversando com a irmã Neide e tal, né, e ela falou algo que eu entendi que eu tinha constrangido ela, né? Eu entendi que eu tinha constrangido ela, mas na hora eu já pedi perdão, na frente de todo mundo. Eu falei, ô irmã Neide, me perdoe, minha irmã, me perdoe. Eu não tive essa intenção. Não, pastor, não estou falando isso, não. Eu que me senti envergonhada e tal, assim, né? Então, mas para você ver, né, o quanto eu temo ao Senhor, que eu corri, mesmo assim, tem pastor aí que não pede perdão à ovelha, não. Tem pastor aí que cai, tem pastor aí que comete erros terríveis, comete erro, né, com a ovelha, e não tem humildade de pedir perdão, não tem humildade de pedir perdão, não tem humildade, depois até vem querendo agradar e tudo e tal, né, fingindo que não aconteceu nada, mas pedir perdão não pede. E o pastor que é pastor, um pastor humilde, que é um homem de Deus de verdade, ele tem, né, se ele errar, ele tem que pedir perdão, mesmo sendo ovelha, pode ser a menor ovelha, ele tem que ir lá dizer assim, meu irmão, me perdoe, eu me exaltei, eu isso, eu aquilo, eu não vigiei, né, eu não deveria ter feito aquilo com você, eu não deveria ter falado com você daquela forma, né? O homem de Deus, ele tem que ter essa humildade, né? Agora você vê aí esses homens aí que ficam exigindo, né, fazendo da igreja massa de manobra, fazendo do povo massa de manobra, faz da igreja do Senhor massa de manobra, né? Meios de adquirir, de ajuntar dinheiro, né? De explorar as pessoas, né? E o pior é que ainda tem pessoas que gostam dessas igrejas, né? Tem pessoas que gostam de viver debaixo desse jugo do homem. Aqui a gente não bota jugo em ninguém, pessoal. A gente prega a palavra, né? E as pessoas buscam viver a palavra de Deus como ela é pregada, né? Aqui a gente não bota cabresto em ninguém, aqui a gente não bota jugo em ninguém, porque Jesus, ele tira o jugo pesado, tira o jugo do diabo, né? Que é um jugo pesado, o fardo do mundo é um fardo pesado. Jesus tira o fardo pesado de nós. Aí agora eu vou querer colocar fardo pesado nos outros? Não tem que colocar fardo pesado em ninguém, não, porque Jesus, o meu fardo Jesus já tirou, e eu não sou o diabo, não, para querer colocar fardo pesado nos outros, não é verdade? Então, meus irmãos, esta é a palavra de hoje. Vou tomar um pouco de água aqui. Glórias a Deus. Eu falo bastante tempo, pessoal, sempre beber água, porque para fazer aqui um culto de 1h30, com uma palavra que a gente traz aqui, né? É um culto racional, de qualidade, né? Onde os louvores são voltados para Deus, e a palavra é palavra do começo até o fim, pessoal, que a gente não fica enchendo linguiça, não, é palavra mesmo. A gente tem que ser metralhadora mesmo, tem que ser rápido, né, para falar e explicar, porque senão não consegue. Então eu não consigo nem beber muita água aqui, né, quando estou pregando. Então chega uma hora que eu preciso parar e beber mesmo, porque senão a boca fica seca demais, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje, esse foi o estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham aprendido bastante aí, né? Glórias a Deus. O nosso Deus, ele é o maior exemplo. Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos que seguir, e que isso fique, todos esses exemplos aí de Jesus, nós possamos imitar o exemplo de Jesus, ser humilde, servir as pessoas ao invés de ficar querendo ser servido, né? Ficar cobrando, né? Tem gente que fica cobrando ser servido, né? Porque me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Fulano não fez isso comigo. Fulano não fez aquilo. Não, para de exigir das pessoas, comece a fazer. Para de exigir das pessoas, comece a fazer mais.
Às vezes não fazem tanto por você porque você não faz nada, né? Então que nós possamos parar de exigir, né, as pessoas servir a gente, que a gente possa servir mais as pessoas, que a gente possa servir mais, igreja, que a gente possa servir mais, amém? Glórias a Deus. Então eu quero estar orando nesse momento. Vamos pedir a Deus que nós possamos ser um exemplo, né? Nós possamos ser um exemplo perante esse mundo podre, perante esse mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando mais em si do que em qualquer outra coisa, né? Onde as pessoas estão fazendo tudo para ganhar dinheiro, as pessoas estão enganando as pessoas, né? A troco de ganhar dinheiro fácil, né? Então que nós possamos servir mais, ao invés de ficar só se vitimizando. Tem muita gente se vitimizando, igreja. Muita gente se vitimizando, se fazendo de coitado para poder receber ajuda, para poder falar mal do pastor, para poder falar mal da igreja do Senhor, para poder falar mal dos crentes, né? Muita gente se vitimizando e não vai buscar Jesus. Vai buscar Deus, vai buscar servir. Se você tem um dom, se você tem um talento, vai procurar servir a Deus, vai procurar, né, servir o próximo. Ao invés de ficar exigindo, se vitimizando, eu sou um coitado, ninguém tem pena de mim, ninguém me vê, ninguém me olha. Não, vai procurar fazer alguma coisa, vai procurar servir, é maravilhoso servir, igreja, é maravilhoso servir. Tem gente que fala, como é que o Evanildo parou de cantar, que tinha lá seus cachê, né, fazia show e ganhava o cachê alto, né, e agora está aí atrás do microfone pregando, né? Eu estou aqui servindo a Deus, eu estou servindo ao próximo, fazendo orações todas as manhãs, pregando a palavra de Deus, fazemos aqui 3 cultos na semana, né? A pastora Camila com a quarta da bênção, eu com o culto de terça-feira, com os cultos de domingo, né? Estamos aqui servindo. O culto a gente não faz para nós não, o culto a gente faz para Deus, e a gente sabe que o resultado é vidas, é ajudar vidas, é edificar vidas, é ganhar almas para Jesus. É isso, igreja, é maravilhoso servir. Eu já falei aqui, né, que o que a gente se sente mais cansado não é de fazer culto, não é de estudar a palavra. O que a gente se sente mais cansado não é de orar. O que a gente se sente mais cansado, né, é do trabalho, o trabalho de casa, o trabalho, né, o trabalho secular mesmo, né, o trabalho, né, do dia a dia, a demanda do dia a dia, né? Que a gente também não pode viver com a vida toda bagunçada, né? Não pode viver com a casa suja, sem cuidar dos filhos. Não, a gente tem que cuidar da família, né? Tem que cuidar da casa, né? Cuidar do carro. Hoje mesmo tirei o dia para lavei a frente da casa, lavei a garagem, né? Lavei o carro, né? Aspirei, né? Cuidei do meu filho, cuido da minha esposa, né? Isso é maravilhoso, igreja. Isso é maravilhoso servir. É maravilhoso servir, né? Então a gente sente o cansaço do corpo, mas o espírito tá revigorado. O espírito tá com desejo de servir. Quando eu fico até de madrugada aqui, estudando aqui, o meu espírito tá revigorado para meditar, para estudar a palavra, para servir, né? Para servir, trazer uma palavra de ânimo para a igreja do Senhor, né? Muitas vezes eu não sei da dificuldade do meu irmão, né? Que está do outro lado, que está em sua casa, mas Deus sabe, né? E quando eu trago a palavra aqui, eu não sei quantas pessoas estão edificando, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 1000. Eu não sei quantas pessoas estão do outro lado, né? A mensagem fica gravada, eu não sei quantas pessoas vai ver essa mensagem ainda, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Amém, igreja? Então, sirva ao Senhor com alegria. Não sirva a Deus de qualquer jeito. Não sirva a Deus de qualquer jeito. Se Deus te mandou fazer algo, faça com prazer, e Deus dá graça para fazer, porque é Ele que nos dá graça de fazer quarta da bênção, de fazer oração, de fazer culto, né? É Ele que nos dá graça, cuidar de pessoas, né? Aleluia, no nosso ministério, né? Eu, a pastora Camila, juntamente com a rádio, com a igreja, com o consultório, tudo isso faz parte do ministério que Deus nos deu, e é Ele que nos dá graça para fazer. E se Deus te mandou fazer algo, peça graça para Ele, que Ele
dá, igreja, Ele dá, Ele revigora as nossas forças, as nossas energias, a nossa alma, nosso espírito, Ele revigora, mas é preciso querer. Se eu não quero, Deus não vai nos obrigar a fazer nada, nós temos que pelo menos querer, e quando nós queremos, Ele faz, a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e fragilidade. A força de Deus só se aperfeiçoa quando nós queremos e reconhecemos que Ele é capaz de nos fortalecer. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta palavra poderosa, por essa palavra, Pai, que nos traz aqui literalmente o exemplo de vida, Pai, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá, Senhor, aleluia, todos os dias, com a Tua palavra poderosa, que nos ensina coisas boas, que nos ensina o princípio da humildade, que nos ensina o princípio da fidelidade, que nos ensina o princípio do servir, Pai. O servir, meu Pai, que nos torna grande, Pai, que nos torna maior quando nós servimos, e tantas pessoas querem ser maior porque elas querem ser servidas, elas querem que as pessoas botem elas no pedestal, Senhor. Aleluia, quando elas poderiam servir, meu Pai, e nós queremos servir como o Senhor serviu, Pai. Nós queremos nos humilhar como o Senhor se humilhou. Nós queremos ser humilde como o Senhor foi e é humilde, Pai. Ensina-nos, Pai, a ser mais humilde. Ensina-nos, Pai, a servir mais, Senhor. Coloca o desejo dentro do nosso coração de servir, Pai. Coloca o desejo no nosso coração, ó Pai, aleluia, de ser uma pessoa quebrantada, de ser uma pessoa humilde, que caia por terra toda arrogância, que caia por terra toda soberba, que caia por terra toda autossuficiência, que caia por terra toda egolatria, caia por terra em nome de Jesus. E que esta igreja, Pai, seja uma igreja humilde, seja uma igreja que esteja com espírito, aleluia, de servir, meu Pai, e que nós possamos ganhar muitas vidas, aleluia, para Jesus, dando testemunho, Pai, a partir do momento que nós servimos, porque nós não temos, Pai, que aleluia, que só pregar, temos que dar também um bom testemunho, pregar também através das nossas ações, através do nosso testemunho, ó Pai. Então seja conosco, Pai, aleluia, e nos ajuda, Senhor, ajuda a tua igreja a servir, ajuda a tua igreja a ser o modelo de igreja que o Senhor, aleluia, que aprendemos com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu já vou estar aqui dando os avisos, depois vamos estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã nós temos quarta da bênção, presencial e online às 19 horas com a pastora Camila Gomes. Então os irmãos não percam a quarta da bênção amanhã às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila, e também o culto presencial da quarta da bênção. Os irmãos se programem e venham cultuar ao Senhor amanhã, e vocês que estão online se programem para assistir a quarta da bênção, né? A palavra poderosa da quarta da bênção com a pastora Camila Gomes às 19 horas no canal do YouTube da pastora Camila Gomes. E no domingo estaremos aqui com o culto da família, culto presencial e online às 19 horas. Não perca o culto de domingo, né? Para você começar a semana abençoado e você também ter a oportunidade de agradecer por mais uma semana em nome do Senhor Jesus. Amém? O culto de domingo nós temos a oportunidade de agradecer pela semana que se foi e de pedir a bênção para a semana que começa. Amém? Então, culto de domingo é um culto muito poderoso para as nossas vidas, assim como todos, mas é um culto onde nós vamos estar começando do zero novamente, né? Então, temos essa bênção do culto de domingo. Se programe para ele, tá bom? Então, glórias a Deus. E a nossa rádio 24 horas aí para edificar a sua vida. Compartilhe o aplicativo da rádio para que mais pessoas possam conhecer essa programação maravilhosa que nós temos aqui diariamente, né? 24 horas, tá bom? Vamos orar e vamos estar trazendo a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um culto. Muito obrigado, Pai, por tudo que foi ministrado nessa noite. Muito obrigado, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel. Seja conosco, Pai. Aleluia, que nós possamos dormir em paz nessa noite. Livra-nos do terror noturno, Pai. Cura as enfermidades. Guarda nossa casa. Guarda nossos filhos. Guarda tudo que leva o nosso nome. Abre portas, Pai. Abre porta. Vai na nossa frente, quebrando os caminhos, quebrando as correntes, Pai. E vai abrindo portas para o teu povo passar, Pai. Faz com que nós possamos passar o mar vermelho, Senhor, aleluia, e que o faraó venha ser engolido para a glória do teu santo nome.
o exército de Faraó e os seus cavalos sejam destruídos, sejam engolidos pelo poder do teu nome, Pai, pela tua graça que liberta o teu povo e faz o teu povo atravessar, Senhor. Sopra com o teu vento, Pai, e abre o mar e sopra tudo que tiver pela frente para que o teu povo venha passar, aleluia, com pés a seco, Pai, para a glória do nome, a pés enxuto, o teu povo venha passar para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Dá-nos um restinho de semana abençoado na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendem suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre, que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos, fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.